Agora começou. Então, vamos dar uma olhadinha na prova primeiro? Aqui. Estão conseguindo ver aí? Sim. Beleza. Então, a prova ela podia mudar a sequência para cada um de vocês. Então, questão que era questão 1 para alguém, podia ser questão 5 para outro. Então, a ordem ficava bem aleatória mesmo. E a ordem das respostas também ficava bem aleatória. Mas todas as questões estão aqui. Então, a primeira falava do medicamento, né, que o médico prescreve e tal, e que pode ser utilizada para alguma outro tipo de patologia que não está constando na bula de medicamento. E daí perguntava que tipo de medicamento que era esse, né? Então, só relembrando, é o medicamento que a gente chama de off-label, então, que é aquele que o paciente acaba por utilizar para uma patologia que não está descrita na bula. Tá? Então, ele deixa de ser off-label quando a bula é mudada e ele passa a fazer parte das patologias da bula. Tá? Então, o medicamento off-label, ele só vai ser chamado de off-label enquanto ele for utilizado para uma patologia que não está descrita na bula. Então, digamos que seja uma utilização fora das indicações normais, né? E geralmente, quando ele começa a ser usado assim, com frequência, a própria indústria acaba por, né, claro que estão de qualquer jeito, tem toda uma forma, né, tem que ter autorização da Anvisa e tudo mais, a própria indústria acaba mudando a bula e colocando essa nova aplicação. Daí ele deixa de ser off-label. Então, estava bem tranquilo, bem simples para responder. Todo mundo acertou essa? Eu espero que sim. A segunda questão falava de um outro tipo de medicamento, né, que é aquele medicamento que é utilizado para doenças raras, doenças que pouca utilização tem no mercado, ou porque é uma doença rara, ou porque é uma doença que é para um grupo muito pequeno dentro da população, e que daí a indústria não tem interesse em trabalhar com ele, né, de produzir e vender e tudo mais. Aí perguntava o nome desse medicamento. Medicamento, então, que foi abandonado pela indústria, medicamento órfão. Todo mundo acertou também, né? Tenho certeza que sim. Terceira questão, falava dessa formulação aqui, né? Álcool etílico, 20 ml, glicerina, 3 ml, propileno glicol, 4 ml, e água QSP 120. E eu pedia, então, para colocar na caixa de texto a quantidade de água exata que a gente ia precisar. Então, era só fazer uma... Deixa eu pegar aqui a calculadora. Nossa, calculadora grande. E fazer o cálculo, né? Então, a minha quantidade total era 120 e diminuir todas as outras quantidades para ver quanto eu ia precisar utilizar para complementar. Então, 120 menos 4 ml, menos 3 ml, menos 20 ml, dando o valor de 93 ml. Então, para colocar na caixa de texto, era para colocar 93. Todo mundo acertou? Essa eu quero uma resposta, se acertaram ou não. Professor, era alguma diferente ao valor de água? Não. Ou eu tô louca, mas eu não lembro. Eu lembro que tinha um que era água 200 ml. Ai, não sei na minha prova. Não me lembro. Tem mais duas questões que
envolviam números. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, eu não me lembro mais também. Essa aqui não. E 100 ml. Não, 200 não tinha. Eu não lembro. Mas eu não lembro desse água 120. Não, mas eu acho que deve ter acertado, né? Porque era só diminuir. Se eu pegasse ali, era só diminuir do 120 os valores de cima e ia dar esse valor aqui. A única questão que eu frisei bem, né, é que quando a gente prepara a questão, a gente tem que colocar a resposta para que o computador faça a correção sozinho. Então, eu frisei bem que era para colocar só o número, não era para colocar o ml. Então, para acertar, tinha que colocar só o 93. Fora isso, não tinha muito o que achar de dificuldade, tá? Outra. Continuam vendo a página aí? Que eu dei uma mexida aqui, não sei se continuam vendo. Sim. Sim? Beleza. A outra questão era a questão do AAN, né? Então, é uma fórmula de um talco. Não é um talco, isso aqui é tipo uma pasta d'água, que tinha uns 5 componentes. E o AAN estava aqui bem no meio. Se ele está no meio, ele indica o quê? Que são partes iguais. Para quem? Para todo mundo que não tem a descrição do peso, no caso. Então, cada um desses itens aqui, eu teria que pesar 10 gramas e colocar 10 gramas na formulação, dando então 10, 20, 30, 40, 50. Então, a pergunta era, quanto que eu preciso colocar de talco, né? A resposta era 10. Super tranquila. Alguém errou isso para eu matar? Professor, não tinha essa questão na nossa prova, e nem anterior. Eu acho Não tem que essa prova não é nossa. Capaz! Não. Gente, é a mesma prova que eu fiz para amanhã e para noite. Não era, prof. Até essa primeira do cálculo, eu acho que não era esse valor de... O nosso era... Não, peraí. Não é possível, é a mesma prova. Nossa água QST era 200 ml, a Ju, estava certa? Capaz, gente, eu não fiz mudança nenhuma. Eu fiz a mesma Sério, prova para prof. todo mundo. Sério. Credo. E não tinha essa aqui também? Não. Meu Deus do céu. Então, vou ter que dar uma olhada nessa prova. O que aconteceu? Socorro. Mas e as outras questões, vocês tinham? A dos medicamentos órfão e a outra também tinha, professora. Aquela estava certa. Que estranho, gente. Bom, mas vamos em frente. Então, qualquer coisa vocês me falam. Essa não tinha. Tá. Essa, por exemplo, que eu perguntei, pedia para dizer qual que é a definição de preparação oficinal. Tinha? Sim. Tá. E depois, em seguida, vinha uma perguntando que era preparação magistral, com as mesmas respostas. Tá. Então, lembrando, oficinal é aquela que a formulação está descrita em algum documento oficial, um livro, uma farmacopeia, um formulário que é reconhecido pela Anvisa, que era a primeira, no caso aqui, era o primeiro item. E quando eu perguntava da preparação magistral, é aquela que só pode ser feita, então, com uma prescrição, seja médica, seja veterinária, seja do profissional que possa, né, de odontologia e tudo mais, mas tem que ter a prescrição. Nossa, gente, agora estou preocupado com essa prova. E essa do ácido glicólico também não tinha? Essa tinha. E eu quebrei minha cabeça e não consegui fazer. E era uma solução a 25% ou não era? A 25%.
Tá, então vamos lá, vamos fazer isso. Deixa eu ver se eu consigo fazer direitinho aqui. Aqui eu não vou conseguir fazer, eu acho. Deixa eu ver como é que eu posso fazer. Bom, então é uma solução a 5% e o meu ácido veio a 25%. Então deixa eu pegar abrir uma outra folha aqui Vocês estão vendo o arquivo do PowerPoint agora? Não. Não? Espera aí, então. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. E agora? Aparece? Sim, o arquivo do PowerPoint. Tá, então eu vou abrir uma página aqui, colocar um slide aqui para eu poder fazer o cálculo. Então vamos lá. Vamos ver se eu consigo fazer fácil aqui. Então, eu tenho ácido glicólico. A 25%. Eu sou canhoto e eu estou escrevendo com a mão direita, tá? Por isso que tá horroroso assim. Mas só para vocês entenderem. Então, isso quer dizer o quê? Eu comprei um ácido glicólico que ele está diluído. Ele está a 25%. Ou seja, se eu pegar 100 ml, na verdade, nessa solução de 100 ml, eu vou ter 25 ml de ácido mesmo, e o restante é algum diluente que foi colocado ali para diluir esse material. Então, isso quer dizer que em cada 100 ml que eu pegar dessa solução, eu, na verdade, tenho só 25 ml de ácido glicólico. Até aqui tudo bem? E Todo professor, mundo... estava tentando calcular quanto que era 25% de 1 litro, mas não. Era só pegar essa relaçãozinha aqui e com ela trabalhar. Não precisava quase absolutamente nada. Tá? Deixa eu voltar lá só para ver como é que é o restante da forma. É para fazer 100 ml. E a solução... o ácido glicólico está 5%. Então... Ficou clara essa relação aqui, que se ele é 25% para cada... O próprio nome já diz, 25%. 25 por 100. 25 por cada 100 ml que eu pegar. Então, 25 ml de ácido glicólico por cada 100 ml da solução que eu pegar. Ficou claro isso? Sim? Sim, professor, agora sim. Então, tá. E daí, ali pede que eu faça uma solução a 5%. Então, quer dizer que é para eu pegar 5 ml desse ácido glicólico, mas 5 ml de verdade, né? 5%, e é para fazer 100 ml. Então, eu preciso pegar 5 ml de ácido de verdade para fazer esses 100 ml daquela preparação, daquela fórmula ali. Mas se eu pegar 5 ml dessa solução aqui, eu não vou pegar, na verdade, 5 ml do ácido de verdade. Eu vou pegar uma quantidade muito menor.
Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso ver qual que é a quantidade que eu posso tomar dessa solução para que eu contenha 5 ml de ácido ali dentro. Tá? Tudo bem? Então, não é para eu pegar direto 5 ml dessa solução diluída que eu tenho ali. Eu tenho que calcular quanto que eu preciso pegar daquela solução diluída para que essa solução contenha 5 ml no seu interior. Então, o que eu faço? Já que eu tenho essa relação de 25 ml de ácido glicólico em cada 100, se eu preciso pegar 5... Opa! Deixa eu pegar a caneta de volta. Se eu preciso pegar 5 ml de verdade, eu vou precisar pegar quanto dessa solução? Então, daí eu faço 5 vezes 100, 500 por 25, é para dar 20 ml. Tá? Então, ao invés de eu pegar 5 dessa solução diluída, eu tenho que pegar 20 para ter no seu interior os 5% que são necessários. Tranquilo? Esse silêncio está muito forte. Quero me enforcar agora. Não é simples? É bem fácil, professor. É que acho que eu não sabia fazer esses 25 por 5% de 25, eu já estava calculando outra coisa. Parece a Dilma, que não é 25%, é 5%, não é 30%, é 25%, não é 25 de 25%, mais ou menos isso, né? E, na verdade, é bem simples. É só o que eu sugiro sempre não tente fazer isso de cabeça. Coloque no papel o que está escrito. Coloque de uma forma mais clara. Então, se o ácido está a 25%, eu vou colocar lá 25 ml de ácido glicólico para cada 100 ml da solução. E daí, se eu quero tanto 5 ml de ácido glicólico, eu vou colocar embaixo do ácido glicólico também, X. Para que não cause confusão. Então, escreva, né, o que está escrito ali. 25% é 25 por 100. 25 de ácido por cada 100 de solução. Tá? Eu, particularmente, acho a melhor coisa que se pode fazer. Para evitar realmente de criar confusão. Tá? E é bem simples de responder. Pelo menos eu acho. Tá bom? Que mais? Aqui pedindo para falar de algumas formas farmacêuticas líquidas. Tinha essa questão? Tá no slide ainda, professor. Ah, tá no slide? Ah, tá. Essa aqui que falava, então, agora vocês estão vendo, né? Sim. Que pedia para... Falava de formas farmacêuticas líquidas e pedia para, então, dizer quais são formas farmacêuticas líquidas. Cadê? Agora que eu perdi. Essa vocês tinham? Sim. Gente, eu estou muito preocupado com essa história dessas questões. Assim que acabar a aula, eu vou lá dar uma olhadinha. Bom, então aqui pediu que formas... o item que tinha só formas farmacêuticas líquidas. Então, o primeiro item já descartava completamente, porque o condicionador, ele pode ser uma forma farmacêutica chamada de semissólida, porque ele tem
uma viscosidade grande. O álcool em gel, ele não tem, ele também tem a mesma viscosidade grande, então ele não é considerado uma forma líquida. E por mais que vocês pensassem assim, não, mas é um condicionador bem pouco viscoso, é um condicionador muito pouco líquido, é um álcool em gel quase líquido, né? Mas quando a gente chegava na pomada, a pomada ela tem uma grande viscosidade, então ela sempre vai ser considerada uma forma farmacêutica semissólida. Se vocês pegarem uma pomada, fizerem uma compressão nessa pomada, ela vai tomar a forma do dedo de vocês. Então, a gente não pode considerar ela como líquida. A semissólida tem essa capacidade de se ajustar a alguma coisa que esteja fazendo uma compressão nela. O item 2, né, então, falava de formas farmacêuticas que a gente considera como líquidas. O colírio sempre ele é líquido, por mais que ele seja levemente viscoso, ele é considerado um líquido. Se ele for, até a gente vai ver hoje, se ele tiver uma viscosidade maior, ele já passa a ser um gel ou uma pomada. O xarope sempre é líquido, ele tem uma viscosidade padrão, mas que continua deixando ele como líquido. E líquido para gargarejo, o próprio nome já fala, né? É um líquido para gargarejo. Nos itens seguintes, só para vocês saberem, a cápsula com conteúdo líquido, por mais que ela tenha um conteúdo líquido, a sua conformação é uma conformação semissólida, mas, na verdade, a gente até caracteriza ela como um sólido. Não me perguntem por quê. A pastilha, por mais que ela seja aquela pastilha emborrachadinha de gelatina, ela vai ser ou semissólida ou sólida. E a pomada, no último item, sempre vai ser semissólida. Então, o item correto era esse aqui. Colírio, xarope líquido para gargarejo. Questão 9, falando de técnica para melhorar a solubilização. Vamos ver o que está errado aqui. Primeira, sempre que eu tiver dificuldade em dissolver um soluto em qualquer solvente, posso aquecer essa mistura, que sempre o soluto vai se dissolver completamente. Está errado. Lembrem-se que, na maioria dos casos, a gente aquecer, né, a gente vai conseguir dissolver uma quantidade maior do material sólido no líquido, mas isso não é 100%. Tem as exceções. Lembre-se que a gente mostrou até aquela tabelinha, aquele gráfico, onde, em alguns casos, quanto mais você aquece, menos solúvel o produto fica. Item 2, quanto maior a partícula do sólido em contato com o solvente, menor a superfície de contato e o processo de solução é mais demorado. Sim, se você pegar uma pedra enorme de um sólido e tentar dissolver, ele vai demorar muito mais para dissolver do que um produto que tenha sido pulverizado. Então, o ideal é que eu pulverize, né, e diminua quanto mais possível o tamanho dessas partículas para que a dissolução ocorra mais rapidamente. Vamos ver aqui. Quando um fármaco que é pouco solúvel em água tem característica de ácido fraco, devo adicionar base forte na água para que ele se torne mais solúvel. Tá certo isso? Sim ou não? Ih, professor, essa não deu boa. Então, na verdade, eu sempre vou trabalhar, né, com a questão assim, o ácido é fraco, então vou adicionar uma base fraca também para que ele possa se dissolver, né, possa mudar um pouquinho o pH e daí ele ficar mais solúvel. Então, na verdade, todos estavam errados aqui. Todos os três que falavam dessa solubilidade de ácido e de base estavam errados porque
o que eu precisava adicionar para tornar ele mais solúvel estava trocado, tá? Eu já não coloquei nenhum certo para que ficasse mais fácil para vocês. E por último, vantagens e desvantagens de solução. Aqui eu pedia desvantagens de preparo de uma solução. Então, dose completamente homogênea, isso não é desvantagem, é uma vantagem, né? Eu consegui fazer com que a dose seja totalmente homogênea, é uma vantagem. Pronta disponibilidade para absorção e distribuição, porque já está dissolvido, então é uma vantagem, também não é desvantagem. Pode ser empregadas por diferentes vias, como via oral, nasal, oftálmica, otológica, entre outras. Tanto é verdade que a gente vai ver isso hoje. As doses podem ser facilmente ajustadas, também é uma vantagem. A única desvantagem que a gente tem aqui é o fato de fármaco, quando em solução, ele vai ser sempre menos estável do que o fármaco puro, seco, digamos assim. Então, sempre que eu colocar o fármaco num solvente, ele vai ter uma aceleração dos seus processos de degradação. Então, ele vai ter sempre uma instabilidade maior. Ele vai, então, reagir com mais facilidade, com mais rapidez, e ele vai se degradar com um tempo menor, sempre mais rápido, tá? Então, é a única desvantagem que a gente tem em uma solução que estava descrita aqui. Tá? Tudo isso estava dentro do material de vocês, então vocês não precisavam nem sair do material para resolver essas questões. As únicas que talvez vocês tivessem um pouquinho mais de dificuldade eram as questões de cálculo, mas elas estavam, então, colocadas na própria... foi explicado direitinho na própria revisão que a gente fez na última aula. Beleza, gente? Tranquilo aqui? Alguma dúvida das questões? Fora essa questão que eu vou ter que olhar da diferença que vocês me falaram das questões em relação aos valores e tal. Alguma dúvida? Algum comentário? Não? Então, vamos para a matéria do segundo bimestre. Então, a gente vai continuar falando das formas farmacêuticas líquidas ainda. Vocês estão vendo o slide? Está aparecendo? Sim. Beleza. Então, a gente vai falar das formas farmacêuticas líquidas. Já vamos falar das formas diferenciadas. Então, soluções, né, mas que já tem uma função mais específica, já para ser utilizado em diferentes locais. Então, inicialmente, a gente fala das soluções para uso tópico. Então, soluções para uso tópico são soluções, né, destinadas à aplicação tópica, sob pele ou mucosa. Característica. Geralmente, elas são ou soluções aquosas ou hidroalcoólicas. Vocês vão encontrar, geralmente, as soluções tópicas nesse formato. Ou solvente água, ou água com uma mistura de algum tipo de álcool, tá? Pode ser um álcool, pode ser um poliol, mas geralmente é uma mistura de água com álcool. Ou somente água, tá? Então, geralmente elas são aquosas ou hidroalcoólicas. Muitas vezes se utiliza o termo loção para esse tipo de solução tópica, e que traz uma certa confusãozinha
quando a gente vê outros tipos de loção mais à frente. Porque as pessoas costumam confundir loção tópica com as loções emulsionadas. Então, lá na frente a gente vai ver emulsões e vocês vão ver que a emulsão, dependendo da concentração de água e de óleo, ela toma diferentes características. Ela pode ser mais voltada para o sólido ou ela pode ser voltada mais para o líquido. Então, a gente tem, por exemplo, várias loções corporais, não tem? E elas não são geralmente mais líquidas para ficar mais facilmente, para você mais facilmente conseguir espalhar pela pele? Sim. Só que elas continuam sendo emulsões. A forma de preparo é um preparo de emulsão. As loções que a gente chama de originais e as verdadeiras loções são soluções. Então, pode causar um certo estranhamento, mas a loção geralmente é uma solução, tá? Então, se vocês pegarem, por exemplo, esse PVPI aqui, vocês vão ver que ele é totalmente líquido e é uma solução. É a mistura do iodo com a água, com os solventes, para que ele tenha, então, o iodo dissolvido no solvente, que no caso é a água. Esse Emustop aqui é nem existe mais, pelo menos que eu saiba. Ele é uma solução também. Não me lembro qual que é o seu veículo, qual que é o líquido para fazer a solução, mas é uma substância sólida também dissolvida no líquido. Aqui alguns exemplos de soluções que aparecem em farmácia com uma pequena frequência, que já não são mais soluções, algumas não são tão comuns, mas que vocês podem encontrar. Então, uma solução com mentol, extrato de amamélis, extrato de própolis, e ela é uma solução hidroalcoólica. Por quê? Porque dentro dos extratos a gente já tem uma certa concentração de álcool. Geralmente, quando se faz o extrato, a extração é feita com água ou com uma mistura de água e álcool. Então, no preparo, né, no resultado final, a gente vai ter uma mistura de água e álcool também nessa solução. Aqui uma solução de minoxidil, também hidroalcoólica, e aqui uma solução de cloreto de alumínio, e é uma solução, então, totalmente aquosa. Então, dependendo das características das matérias-primas, da procedência das matérias-primas, a gente vai ter aí misturas de água com álcool, como solvente, ou mistura ou somente água mesmo. É bem difícil você encontrar um produto que seja totalmente alcoólico. São raríssimos os casos, pode acontecer, mas são raríssimos. Mas, de uma forma geral, vocês vão encontrar a solução aquosa ou solução hidroalcoólica. Aqui, só para vocês terem uma noção de um produto que acho que nem existe mais no mercado, que é o Dalacin T, mas o interessante é que na bula dele vinha descrito a composição dele, algumas coisas bem interessantes. Então, vejam só. O Dalacin T é clindamicina 1%. Então, aqui, ó, uma coisa legal. Cada ml da solução tópica de Dalacin T contém fosfato de clindamicina, equivalente a 10 miligramas de clindamicina base. Então, lembrem-se, eu preciso de 10 miligramas para cada ml da solução, né? Então, 10 miligramas de clindamicina base. Cadê o coisa aqui? De clindamicina base. Então, eu não posso
pegar simplesmente 10 miligramas de fosfato de clindamicina e colocar nesse ml da solução. Por quê? Porque eu preciso de 10 miligramas da clindamicina base. Aqui, o que eles têm no mercado e o que eles utilizam é o fosfato de clindamicina. Então, eles têm que considerar que esse fosfato que está ligado na estrutura da clindamicina vai agregar um pouco de peso. Então, eles têm que fazer sempre aquele cálculo do peso molecular, né, da clindamicina e do fosfato de clindamicina para ter o fator que vai dizer quanto exato que tem que ser pesado de clindamicina fosfato para obter os 10 miligramas da clindamicina base. Então, como esse fosfato vai estar ligado a essa clindamicina base e vai dar um peso para essa clindamicina, vai ser necessário pesar uma quantidade maior do que 10 miligramas para se obter essas 10 miligramas de clindamicina base, tá? Lembram disso? Que a gente viu em sala esse cálculo? Sim, professor. Então, aqui na prática, vocês estão vendo que realmente isso acontece. E também outra coisa interessante da bula dele é que eles chamam de recipiente aqui, mas geralmente a gente chama de veículo, né? Porque é líquido, mas enfim, é uma mistura de diferentes substâncias, álcool isopropílico, água, propileno glicol para dar uma certa viscosidade, e hidróxido de sódio a 10% e ácido clorídrico a 10%. Pergunto para vocês, hidróxido de sódio a 10%, ácido clorídrico a 10%, na mesma formulação, qual que é o sentido disso? Um vai puxar o pH para baixo, outro vai puxar o pH para cima. No final das contas, por que os dois? Por que os dois estão colocados aqui na formulação? Alguém tem ideia? Ninguém quer arriscar? O que acontece, na verdade, isso vale para outras bulas também, que dentro da bula, você precisa colocar todos as matérias-primas que são utilizadas na produção do medicamento. E, em alguns casos, você vai utilizar ou não algumas substâncias, mas você precisa colocar ela na composição da bula. Então, assim, dependendo da clindamicina que é utilizada, dependendo das matérias-primas, pode ser que o pH fique um pouquinho mais ácido, e eu tenha que utilizar um pouquinho de hidróxido de sódio para diminuir esse pH. Em outros casos, pode ser que, né, por causa da matéria-prima, ele fique um pouquinho mais alcalino, e eu preciso utilizar um pouquinho de ácido para puxar esse pH para trazer o pH para o pH ideal. Então, o que acontece? Às vezes eu posso utilizar o hidróxido de sódio ou o ácido clorídrico só para fazer a correção do pH. Mas não que eu vá utilizar os dois juntos ao mesmo tempo. Porém, como a bula pede que todas as matérias-primas que são utilizadas para a preparação desse medicamento estejam ali, coloca-se o hidróxido de sódio e o ácido clorídrico na mesma bula, né, contendo todos os componentes, tá? Mas isso não necessariamente quer dizer que você vai utilizar os dois. Você vai utilizar um ou outro só para fazer a correção de pH mesmo, puxar um pouquinho para baixo ou puxar um pouquinho para cima para chegar no pH ideal, tá certo? Então, vocês vão ver isso em outros produtos também, tá? E falando um pouquinho de soluções diferenciadas, a gente vai falar de soluções oftálmicas, nasais, parenterais, enemas e mais alguma coisa que não está colocado aqui.
Então, falando primeiro de soluções oftálmicas, os chamados colírios. Como definição, a gente tem que colírio é uma forma farmacêutica destinada à aplicação no globo ocular, nas pálpebras, na conjuntiva e na córnea. Ou melhor, ou no globo ocular, ou nas pálpebras, ou na conjuntiva, ou na córnea, tá? Ou tudo ao mesmo tempo. Então, é uma forma farmacêutica bastante específica, ela vai ser aplicada em local específico e ela vai precisar respeitar as características desse local. Então, só lembrando para vocês um pouquinho da fisiologia do olho, a gente tem vários elementos importantes, mas 3 são bastante importantes para a gente, pensando na preparação de um colírio. Então, primeiro a gente tem a córnea, né? A córnea está aqui, ó. Então, é essa parte mais superficial do olho. Todo mundo sabe onde fica a córnea, né? Lembrando que as características dela, que ela é uma membrana transparente, ela é inervada, mas não tem vasos, tá? Então, ela tem ramificações nervosas, isso faz com que ela tenha toda a sensibilidade que ela tem, mas não tem vasos, então não tem circulação ali. Ela é muito sensitiva, constituída de 3 camadas de células, chamadas de epitélio, endotélio e estroma. O epitélio, que é a camada mais superficial, ele tem características aquosas. O endotélio e o estroma têm características liposas. Então, o que acontece? O epitélio, ele tem, pelo fato de ele ter características aquosas, ele vai, então, ter mais afinidade com colírios aquosos. O estroma e o endotélio, que são mais profundos, eles já têm características liposas, ou seja, ao contrário, né, eles têm mais afinidade com substâncias oleosas. Então, isso tem que ser levado em consideração na hora da preparação do colírio. Então, dependendo do que o médico precisa, né, o colírio ele vai ter características aquosas ou oleosas, tá? Tem uma outra área que a gente chama de câmara anterior, que é essa parte aqui abaixo da córnea, é onde ocorre o depósito do colírio. E ele fica ali por um período bem curto de permanência. Fica entre 15 e 25 minutos, tá? E mais aqui a gente tem a chamada conjuntiva, que é aquela parte debaixo do olho, né? Então, quando você puxa a pele para abrir o olho, aquela parte de baixo, que é avermelhada, né? Porque ela é bastante vascularizada e ela já não tem muita inervação. Então, é ao contrário da córnea, né? Então, ele é bem vascularizado. E ali embaixo, no cantinho, a gente tem o saco conjuntival, aonde estão as lágrimas. Aqui não aparece, né? É bem no cantinho do olho. E as lágrimas estão ali por um motivo bastante simples, para fazer a limpeza do olho e para fazer a proteção do olho. Então, imagine o seguinte, a lágrima, ela é preparada e produzida pelo nosso organismo para que ela lave, né, a superfície do olho. Então, constantemente, a gente está lavando a superfície do nosso olho para sair qualquer tipo de sujidade, e ao mesmo tempo a lágrima está sendo produzida a todo instante, né? Claro que não de forma excessiva, porque daí a gente já está falando em choro, né? Mas ela está sendo produzida sempre também para manter a superfície do olho hidratada, para evitar ressecamento. Então, é bastante importante a presença da lágrima.
quando a gente vai utilizar um colírio, a lágrima pode ser uma substância que vai dificultar um pouco a função, né, que o colírio precisa exercer. Falando um pouquinho da biodisponibilidade ocular. Então, como eu falei, a própria lágrima, ela pode fazer com que a ação do medicamento seja dificultada. Por quê? Dentro da lágrima, a gente tem, então, enzimas e proteínas. Enzimas são proteínas, na verdade, né? Essas enzimas, elas já são produzidas pelo organismo para, de repente, algum caso de alguma substância, algum micro-organismo que caia na superfície do olho, essas enzimas já façam essa degradação, então elas estão ali presentes e elas podem, então, dificultar a ação de um fármaco colocado no olho. Então, a gente tem que contar sempre com a presença dessas enzimas e dessas proteínas quando a gente vai preparar um colírio. Então, pense o seguinte, medicamentos podem se ligar a proteínas, lembram lá da farmacologia, né? Então, quando os medicamentos estão ligados a proteínas, eles podem perder a sua função, eles não vão ser absorvidos pelo tamanho que eles acabam ganhando e tudo mais, então tudo isso dificulta a ação desses fármacos. Então, como tem lágrima no olho, né, e essas lágrimas têm proteínas, a possibilidade do medicamento se ligar a essas proteínas é grande, fazendo com que eles percam a sua ação. Então, isso é um fator que vai dificultar a ação do fármaco. Os fármacos que estão ligados, então, a essas proteínas, eles não vão conseguir penetrar, porque eles estão muito grandes, né, eles ficam muito grandes, e não têm, então, poder de penetração. Que mais? A córnea é composta de uma camada lipofílica e hidrofílica, né, como a gente viu. Então, ela consegue fazer com que essa característica de ela ser hidrofílica e ser lipofílica ao mesmo tempo, então a primeira camada hidrofílica e as duas camadas inferiores lipofílicas permitem que penetre pela córnea medicamentos tanto com características aquosas quanto medicamentos com características oleosas. Então, o colírio pode ser produzido com veículo, né, com um solvente aquoso e pode ser produzido com solvente oleoso. Vai depender muito da característica da substância, se essa substância que eu quero utilizar, esse fármaco que eu quero utilizar, tem solubilidade maior em água ou solubilidade maior em óleo, né? Então eu vou sempre utilizar aquele que tem a solubilidade maior. E também tem outros fatores que a gente pode avaliar para fazer essa decisão. Então, imagine o seguinte, eu tenho um produto, uma matéria-prima que eu quero utilizar, que ele tem característica aquosa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma solução aquosa. Então, faço um colírio aquoso. Porém, eu preciso que esse colírio fique em contato com o olho por bastante tempo. Aí o que acontece? Eu tenho uma solução aquosa, a base é água. O organismo vai reagir à presença dessa substância estranha. Então, eu coloco o colírio, o próprio organismo já pensa assim, nossa, tem alguma coisa estranha lá na superfície do olho, vou produzir lágrima. Então, a lágrima começa a fazer a limpeza. A lágrima é a base de água também, então ela consegue retirar rapidamente esse produto do olho. Então, rapidamente esse produto acaba sendo lavado ali no olho e jogado fora. Às vezes não é esse tempo entre você pingar o colírio
e o fármaco começar a produzir efeitos, ser absorvido e tudo mais, se for o caso de ser absorvido, às vezes esse tempo entre o pingar e a própria lágrima lavar é muito rápido. Então, pode ser que eu precise de mais tempo da permanência desse produto em cima do olho, né, para que ele possa permanecer mais tempo ali e ter um certo grau de absorção. E o que eu faço? O que eu posso fazer, então? Eu não consigo conter as lágrimas, tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso dar uma característica para esse colírio, de forma que ele fique mais viscoso e, então, ele permaneça mais tempo na presença ali na superfície do olho, liberando o fármaco. Então, eu posso tentar aumentar a viscosidade, porque daí quanto mais viscoso, mais difícil a lágrima conseguir, né, lavar todo aquele material ali. Quando é uma soluçãozinha, né, só à base de água, totalmente líquido, a lágrima lava rapidamente. Se eu aumento a viscosidade do meu colírio, a lágrima vai tendo mais dificuldade. Ela digamos, entre aspas, uma gota de lágrima que passe na superfície do olho, ela consegue carregar e jogar fora uma parte do colírio, mas uma parte, por ser mais viscosa, ela não consegue, vai precisar de uma outra lágrima. Então, eu vou precisar, digamos assim, chorar mais para conseguir fazer a limpeza total desse colírio. Então, muitas vezes, a gente acaba se utilizando de algum formato, né, alguma forma de aumentar essa viscosidade para que o produto permaneça mais tempo ali na superfície do olho e consiga, então, fazer com que o medicamento seja liberado né, quando ele precisa de um tempo maior para ser liberado. Então, muitas vezes, uma solução aquosa não é suficiente. Eu preciso de uma solução aquosa mais com viscosidade, então vou adicionar algum agente que vai dar uma certa viscosidade, e quando eu preciso que o material permaneça por muito mais tempo, eu vou me utilizar de outro formato. Vou transformar aquilo num gel, ou muitas vezes até numa pomada, porque aí, principalmente a pomada oleosa, ela vai permanecer muito mais tempo na superfície do olho, porque a lágrima vai ter dificuldade maior em fazer a limpeza, a retirada daquela substância oleosa ali. Mais ou menos como acontece quando a gente lava uma louça na casa da gente e a panela que você está lavando está super engordurada. Você vai precisar de um esforço extra, vai precisar de um auxílio maior de um detergente para que você consiga retirar toda aquela oleosidade que fica impregnada ali. Aqui é a mesma coisa. A lágrima é aquosa, né, à base de água, então ela vai ter muito mais dificuldade em tirar aquela oleosidade vinda da pomada. Então, isso faz com que o produto e, por consequência, o fármaco fiquem mais tempo em contato com a superfície do olho, fiquem mais tempo agindo. Tem alguns produtos que não precisam desse tempo, então a gente pode utilizar uma soluçãozinha simples, pingou no olho, já fez o efeito e acabou. Às vezes o efeito é só de limpeza mesmo, é para fazer a própria função da lágrima, de limpeza, basicamente, retirar as substâncias que possam estar incomodando ali na superfície. Mas tem alguns casos que a gente precisa que o fármaco permaneça em contato com a superfície do olho por mais tempo, então, ao invés de a gente utilizar uma solução, a gente vai aumentar a viscosidade desses produtos. Então, eu posso ter um fármaco que, ao invés de eu fazer uma solução aquosa, eu vou pegar aquela água, onde eu dissolvi o fármaco, e vou colocar um agente que vai dar uma viscosidade maior, podendo transformar até, muitas vezes, aquilo num gel. Tá certo? Então, uma das características importantes do colírio é que ele, por si só, quanto menor a viscosidade que esse colírio tem, mais rapidamente ele
jogado fora pela própria lágrima. Então, se eu quero algum colírio que vai fazer um efeito imediato, pode ser uma solução normal. Agora, se eu preciso que fique mais tempo em contato, eu vou ter que ver alguma forma de aumentar essa viscosidade. Características que tem que ter um colírio. Então, todo colírio tem que ser estéril. Então, o modo de preparo dos colírios está ligado muito com a esterilidade. Então, eu preciso de ambiente especial para isso, eu preciso de processo de esterilização. Tem farmácia que faz colírio que não é estéril? Tem. Tá certo? Não. Independente do tipo de colírio, seja ele um colírio para limpeza, seja ele um colírio medicamentoso, o ideal é que ele seja estéril. Por quê? Porque você vai pingar esse colírio numa superfície que é extremamente sensível, né? E se você já está com algum tipo de problema, já tem algum tipo de, sei lá, um corte, um ferimento, sei lá, qualquer coisa assim na superfície do teu olho, e você pinga um colírio que, de repente, não foi esterilizado, e ele está, de repente, tinha micro-organismo ali dentro, e esses micro-organismos se reproduziram, você vai estar pingando uma sopa de micro-organismo no teu olho. Isso é muito perigoso. Todo colírio industrializado que a gente compra é esterilizado, tanto que sempre tem a recomendação: abriu, perdeu a esterilidade, né? Evite o contato com o olho, então não encoste o bico da sua embalagem no olho, para evitar, né, de aumentar essa contaminação entrar para dentro do produto. E por isso que muitas vezes o produto tem, depois de aberto, tem um prazo de validade muito curto, porque sabe-se que se você continuar utilizando aquele produto por muito tempo, a contaminação vai aumentar cada vez mais, e isso pode ser perigoso para o seu olho, né? Então, tem que tomar bastante cuidado com isso. Então, por isso que muita farmácia de manipulação, a maior parte das farmácias de manipulação não faz colírio, porque pelo fato de eles precisarem ser estéreis, precisa de sala especial para isso, sala como se fosse um centro cirúrgico, totalmente livre de contaminação. E para você ter esse tipo de sala, você precisa um gasto muito grande para montar toda essa estrutura, precisa de filtros de ar e tudo mais. Então, é preciso que tenha uma demanda muito grande, né, para que valha a pena investir. Então, a maior parte das farmácias prefere não fazer. Eles têm que ser isotônicos, ou seja, eles têm que ter a mesma tonicidade da lágrima. A lágrima é 0,9% de cloreto de sódio, né? Então, eles têm que ter essa mesma tonicidade, porque se tiver uma tonicidade diferente, eles não estiverem exatamente na mesma tonicidade da lágrima, que é o 0,9%, eles vão trazer irritação para a mucosa ocular. Só um minutinho. Achei que ia espirrar. Então, muitas vezes a gente tem que fazer um ajuste nessa tonicidade. Então, depois eu vou passar o material para vocês que fala dessa questão de tonicidade, para que vocês entendam melhor. Essa tonicidade não está ligada com o pH. pH é uma coisa e tonicidade é outra. É concentração de sais dentro da solução, que tem que ser semelhante à concentração do cloreto de sódio da lágrima. Se eu tiver uma tonicidade maior, que a gente chama de hipertônico, ou uma concentração menor, que a gente chama de hipotônico, vai fazer com que a mucosa sinta aquela solução como uma solução irritante. Muitas vezes vai
trazer ardência, vai trazer vermelhidão, e a gente não quer que isso aconteça. Ele tem que ser isohídrico, ou seja, ter o mesmo pH da lágrima, que está na faixa de 7,2 e 7,4. Então, para isso, a gente corrige o pH, né, para essa faixa, e pode utilizar tampões, caso os produtos não tenham uma estabilidade muito grande de pH. Então, a gente pode utilizar, então, uma solução tampão, para que se mantenha essa estabilidade no pH, tá? Então, o que acontece? Se você ajusta o pH, mas não utiliza o tampão, e essa solução pode ter, então, desestabilização de pH, pelo fato de você não utilizar tampão, também vai trazer o mesmo tipo de irritação para o paciente. Então, o paciente vai sentir uma irritação ocular e a gente não quer. Então, o ideal é que você corrija o pH e utilize solução tampão para manter esse pH. E a viscosidade, então, a viscosidade ideal é de 15 a 25 centipose, né? Porém, conforme, como eu falei anteriormente, se vocês precisarem manter essa solução em contato mais tempo com o globo ocular para liberar o fármaco para que ele possa fazer o efeito, a gente pode aumentar a viscosidade. Aumentando a viscosidade, o produto fica mais tempo em contato com o globo ocular. Daí a gente pode, então, se utilizar de alguns agentes espessantes, né? Ou viscosificantes, que é a mesma coisa, para aumentar essa viscosidade. Geralmente a gente utiliza carboximetilcelulose ou álcool polivinílico. Mas é um álcool? Não, é um álcool, função álcool, mas ele não tem característica de álcool, aquela característica do álcool etílico que a gente conhece, tá? Então não precisa se preocupar. Adjuvantes que a gente vai utilizar nos colírios. Os conservantes, né, para ajudar a manter a esterilidade. Então, além de fazer o processo de esterilização, eu vou utilizar conservante. Por quê? Porque pode ser que a pessoa abra o colírio, encoste o biquinho do frasco no olho e contamine. Mas se eu tiver um agente conservante ali, ele não vai permitir que essa contaminação inicial venha trazer problemas, porque eu tenho um conservante. Então, mesmo esterilizando, é importante que a gente utilize um conservante. Outro adjuvante é o corretivo de pH, né? Então, dependendo do ajuste que eu precise, pode ser que eu precise acidificar um pouquinho, então vou utilizar geralmente um ácido, como o ácido bórico, ou, né, de repente eu preciso utilizar alguma substância alcalina para corrigir esse pH, eu vou utilizar geralmente a solução de hidróxido de sódio. E tampões, geralmente fosfato e borato, né? Isotonizante, então, são agentes que vão ajudar a manter a isotonia da solução. Geralmente sulfato de zinco, sulfato de sódio, ácido bórico ou cloreto de sódio. Preparação. Então, basicamente, os passos para se fazer isso pegar o princípio ativo, misturar com os adjuvantes, os veículos, né? Aí passar tudo isso para um processo de esterilização. Na verdade, antes da esterilização, a gente vai ajustar o pH, isotonizar e depois esterilizar. Esterilizar é o último, né, passo. Acondicionar e está pronto para ser liberado para o paciente. Lembrando que o local de preparação deve ser asséptico, então igual a sala de injetáveis, né? Sala de preparação de injetáveis, né? Princípio ativo utilizado deve ser puro química e microbiologicamente, então ele não pode ter contaminação nem química nem microbiológica. A esterilização,
Tem duas técnicas para fazer a esterilização. Uma que você esteriliza, prepara tudo, antes de embalar você faz o processo de esterilização, e tem uma outra técnica que você envasa o produto, depois passa para esterilização. Então, vai depender da farmácia. Acondicionamento geralmente em frasco de vidro ou de polietileno. Geralmente a gente vê em polietileno, né? E volume geralmente de 5 a 10 ml. É difícil o médico pedir um volume maior do que esse. Exatamente porque a partir do momento que você abre, aquele material passa a ter um prazo de validade muito curto. Então é melhor se fazer mais frascos, né, com quantidades menores, do que de repente fazer um frasco com uma quantidade maior e se perder rapidamente. Só para comentar, a gente tem outras formas de uso ocular. A gente tem as suspensões, que a gente vai ver nas próximas aulas. A gente tem as pomadas e as chamadas inserções oftálmicas. Só falando de suspensão, a gente vai abordar a suspensão mais tarde. Às vezes a gente não tem muito o que fazer, não tem nenhum veículo aonde o princípio ativo consiga ser dissolvido. Então, eu não consigo fazer uma solução. Então, o que eu preciso fazer? É fazer uma suspensão mesmo. Então, o material, o princípio ativo, ele não vai se dissolver no líquido, né, no solvente, ele vai ficar suspenso ali naquele solvente. Então, a gente vai ter que fazer nesse formato de suspensão mesmo. Tem uma vantagem, né, que como é um formato de suspensão, o princípio ativo ele não está dissolvido, então as partículas vão ficar nesse líquido suspensas, e quando você coloca esse líquido na superfície do olho, essas partículas acabam ficando, elas se agarram com mais facilidade na superfície do olho, elas ficam mais tempo fazendo efeito ali. Então, elas já, pela própria característica de elas não estarem solubilizadas, elas ficam mais tempo agarradas na superfície do olho, e tem uma ação que a gente chama de prolongada. Tem que ser estéril também, e tem que tomar cuidado com o tamanho da partícula, né? Então, ela vai ficar suspensa no meu líquido, mas eu não posso, então, ter uma partícula muito grande, porque senão ela vai até atrapalhar a própria visão da pessoa. Então, a partícula tem que ser transformada no menor tamanho possível. Outra coisa é que, como é uma suspensão, eu vou precisar sempre agitar, porque a tendência delas é se depositar no fundo do líquido. Então, eu tenho que sempre agitar para que ela fique homogênea na hora da utilização. E é a função do farmacêutico, né, lembrar o paciente que ele precisa fazer essa agitação. As pomadas. Então, rapidamente, só para a gente terminar, também são estéreis, né, precisam passar por todo esse processo de esterilização, esterilidade. A base da pomada não pode ser irritante, então tem que ser uma substância que seja compatível. Como a gente está falando de pomada, a gente está falando de substância oleosa, né? Então, o que a gente tem mais compatibilidade, né, com o nosso organismo é a vaselina e a lanolina. Então, geralmente a gente se utiliza de vaselina sólida ou líquida e de lanolina para preparo dessas pomadas oftálmicas. Então, outra coisa que é bastante importante é que, além de elas serem compatíveis, elas derretem com facilidade na temperatura do nosso corpo. Então, quando você coloca uma minhoquinha de uma pomada no teu olho, você vê que rapidamente aquela pomada se transforma em líquida e se espalha por todo o olho. Geralmente a gente utiliza frasquinhos, né, bisnaguinhas de 3,5 gramas, não passa muito disso. Como vantagem das pomadas, a gente tem que elas ficam mais tempo em contato com o olho, elas são oleosas, então elas se grudam mais e é mais difícil de retirar. E como desvantagem, às vezes, ela deixa a visão um pouquinho embaçada por um tempo. E as inserções oftálmicas é um tipo de
é como se fosse uma lente de contato. Então, vejam aqui uma inserção, como que ela fica depois de preparada. E ela é composta, então, de 3 fases, são como se fossem lentes mesmo, né? Então, são 2 discos, e no meio desses 2 discos a gente tem um recipiente aonde é colocado o medicamento. Então, você tem esse recipiente aqui, o medicamento é colocado aqui dentro, e daí você tem, digamos assim, como se fossem 2 tampas, uma inferior e uma superior, transparentes, claro, né, para que a gente possa enxergar. Isso é colocado no olho como se fosse uma lente. E o que acontece? Então, esse medicamento que está colocado aqui dentro, ele vai sendo liberado aos pouquinhos. Existe todo um processo onde ele vai liberando o medicamento aos poucos. Ele não fica em cima da córnea, tá? Ele não fica aqui em cima, ele fica aqui na parte de baixo do olho, tá? Mas mesmo assim é transparente, porque pode ser que ele suba um pouquinho de vez em quando e você precisa continuar enxergando, né? Então, são discos que vão liberando o medicamento aos pouquinhos, geralmente por um período de 7 dias, tá certo? Principais fármacos usados no olho, a gente tem, né, anti-inflamatórios, antibióticos, alguns antivirais, bloqueadores beta-adrenérgicos para diminuir a pressão do olho, no caso do glaucoma, e alguns anestésicos locais, para utilização para algum tipo de cirurgia ou para utilização naqueles exames desagradáveis que às vezes a gente precisa fazer. Os mióticos, para terapia de glaucoma também, né? O midriático. Então, o miótico é aquele, ele ajuda a diminuir a pupila, né? E o midriático aumenta a pupila, para aquele exame do fundo de olho. Protetores tópicos, como a lágrima artificial ou líquido para lente de contato, e alguns vasoconstritores, como aqueles produtos, né, para tirar a vermelhidão ocular. Lembrando que esses vasoconstritores deixam a pessoa rapidamente viciada e tem aquele efeito rebote, principalmente a nafazolina. A pessoa utiliza uma vez, tira a vermelhidão, né? Utiliza uma segunda vez, tira a vermelhidão. E assim vai, passa 4, 5 dias, ela fica viciada, o olho fica viciado e ele começa a ficar vermelho de propósito para que você utilize mais vasoconstritor. Então, quem trabalha em farmácia sabe que tem gente que é realmente viciado porque precisa usar constantemente. E o próprio olho fica vermelho de propósito para que você possa utilizar mais vasoconstritor. Preparações nasais a gente fala na aula que vem, tá? Por hoje seria isso. Alguma dúvida, alguma coisa? Vou dar uma olhadinha naquele negócio das provas que vocês falaram. Qualquer coisa eu aviso, tá? Qualquer coisa semana que vem a gente vê direitinho. Beleza? Ok, professor. Então tá bom. Pode dizer. Falei, ok, então, professor, mas acho que as questões eram só alguma coisa de diferente, assim, mas eram as mesmas. Tá, eu vou dar uma olhadinha lá, qualquer coisa eu aviso, tá bom? Então, bom final de semana para vocês. Até a semana que vem. Ah. Tchau.